E daí? Havemos nós de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. É isso que Paulo fala em Romanos 6, versículo 15. E é sobre isso então que eu gostaria de conversar um pouquinho com você no vídeo de hoje, né? Se nós não estamos mais debaixo da lei, né? E sim da graça, como que funciona isso, né? Não estarmos mais debaixo da lei. Então, o que significa nós não estarmos mais debaixo da lei, né? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não estamos debaixo da justificação da lei, que nós não somos justificados pela lei. É nesse sentido, não é no sentido de que nós não obedecemos mais à lei moral de Deus, né? A lei cerimonial, sim, né? Nós já não obedecemos mais, mas a lei moral de Deus, essa não foi, né, extinguida, né? É claro que nós obedecemos à lei moral de Deus, mas não somos justificados pela obediência da lei. E por que eu obedeço à lei de Deus? De que maneira, né, que eu obedeço essa lei? Por amor a Cristo. Ele vai falar lá no versículo 17. Ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, como que nós obedecemos agora? É de coração, né? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, nós somos libertos do pecado pela graça. Ou seja, é pela graça que Deus nos ajuda justamente a não mais pecar, a não mais cometer pecado, né? É claro que eu não estou dizendo que a gente não comete nenhum único pecado, né? Mais, nunca, desde que fomos salvos. Não é isso. Inclusive, se você abrir lá a primeira carta, né, de João, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, né, se a gente diz que a gente agora é filho de Deus, que a gente crê em Deus, né? Que a gente foi salvo por Cristo, mas a gente vive nas trevas, então a gente tá mentindo, né? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É claro que isso não significa que a gente não tem nenhum, né? Absolutamente nenhum pecado, né? Ele vai dizer aqui no versículo 8, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer é que existe diferença entre você pecar e você viver em pecado. Tem diferença da pessoa pecar esporadicamente, da pessoa viver, né, pecando e nem lutar, né, contra isso diariamente. Eu queria aproveitar ainda e trazer um texto que está na nossa Confissão de Fé de Westminster, né? Lá no capítulo 13, que fala da santificação, e eu acho assim que é um texto bem bacana que vai ajudar a colocar luz, né, e a esclarecer também, né, um pouco mais, né, dessa questão. Diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita.
O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. Suas várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa mortificação, do velho homem aqui é dia após dia, Aquele que é regenerado, ele está buscando mortificar o velho homem e viver cada dia mais em santidade. Ele não está estagnado, E aí o texto continua. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsistem em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasceu uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Então, não tem como dizer que a pessoa que ela foi regenerada, ela vai querer continuar pecando, vai aceitar continuar pecando deliberadamente, Não, ela vai fazer o quê? Ela vai lutar contra a carne, porque essa carne corruptível está sempre lutando contra o espírito. Só que se ela tem o Espírito Santo habitando nela, o espírito dela vai militar contra os desejos da carne, vai lutar contra os desejos da carne, dia após dia. E o texto ainda diz o seguinte: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada conquista a vitória, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Então é assim que a gente vai, aperfeiçoando a nossa santidade dia após dia. É uma luta constante, mas a gente vive, essa luta. A gente vai estar sempre lutando contra o pecado. Porque as tentações, elas são contínuas, mas a gente precisa continuamente lutar e lutar e lutar contra elas. E aí, só para encerrar aqui, mais um pensamento, a nossa doutrina, reformada, ela diz que uma vez salvo, sempre salvo. Digamos assim, a partir do momento em que a pessoa foi salva, ela não perde a salvação. Por quê? Porque ela estava morta, Ela estava morta nos seus delitos e pecados antes de ser salva. Ela estava lá morta. E o Espírito Santo veio e colocou vida nela, regenerou ela. E assim ele habilitou aquela pessoa para crer em Cristo. E aí ela deixou de ser morta, E passou a viver espiritualmente, Então essa pessoa, ela não perde mais a salvação, porque agora ela é viva espiritualmente. Ela não morre e vive, nesse sentido assim espiritual. Ela não vai ficar morrendo e vivendo, Porque a obra, ela é feita uma vez e daí vem o processo, de santificação. E a gente crê, na doutrina da perseverança dos santos, e enfim, então a pessoa ali salva, sempre salva. Mas quando a gente vê então que uma pessoa, digamos que ela se diz cristã, por exemplo, mas aquela pessoa, ela decide, deliberadamente pecar, deliberadamente, de repente abandonar a igreja, abandonar a fé e realmente, decide viver ali uma vida de pecado. Aí, essa pessoa perdeu a salvação? O que acontece, Então, muito provavelmente, essa pessoa, na realidade, ela nunca foi salva. Ela só parecia salvo, estavam com os nossos, mas não eram dos nossos, Ela apenas parecia, mas não era de fato, Pode ser também que essa pessoa está temporariamente afastada e um dia volte, Assim como o filho pródigo, pode ser também, Pelos frutos, que a gente vai conhecer então ali a árvore. E é isso, gente. Eu acho que eu até falei demais já. Mas é isso que eu queria compartilhar com você, essa reflexão, assim, hoje estava lendo um pouco aqui na Bíblia, estudando, Romanos 6 aqui hoje também e, enfim, quis compartilhar esse pensamento, com você hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo.
Se te ajudou, né, aproveite para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. O nome desse canal é Curiosidade Teológica, justamente porque aqui a gente é curioso, né? Curioso de querer buscar mais, aprender cada dia mais, né? A Bíblia, aprender cada dia mais sobre Deus, sobre o nosso Senhor, tá bom? Então, um grande abraço para você. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo e espero te ver no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau!